Se você é religioso ou não, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheio de histórias incríveis, desde o Velho Testamento até o Novo. E como é de se esperar, a ciência já comprovou muitos fatos bíblicos, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Confira hoje fatos bíblicos comprovados pela ciência. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregava um par de cada espécie de animal, analisando de acordo com a física o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Eles converteram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que um do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de gopher, cuja densidade é parecida com a do cipestre, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. E chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 1.200.000 quilos. E para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Reservatório de Siloé. O livro de João conta a existência do reservatório de Siloé, local onde Jesus coletou água para curar os olhos de um cego. Embora todos pensassem que João não estava fazendo referência a um local de verdade, e sim usando um conceito para ilustrar a passagem, o reservatório realmente existe. Em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Após isso, arqueólogos assumiram as buscas e descobriram que se tratava de fato do chamado Reservatório de Siloé, pois estava exatamente no local descrito por João. Parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos reis no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram partes de uma grande muralha. Segundo a arqueóloga Eilat Mazar, os restos da muralha do século X a.C. poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura, e além dela havia também uma guarita de segurança e uma torre, que foram encontradas em um local chamado de Ofel, entre a chamada cidade de Davi e a parte sul do Monte do Templo Judaico. Torre de Babel. Em Gênesis 11, vemos a história da Torre de Babel, que foi construída pelos descendentes de Noé, que queriam eternizar seus nomes e também tinham intenção de alcançar os céus. Contudo, a atitude de soberba foi repreendida por Deus e, como castigo, confundiu-lhes as línguas faladas pela terra, sendo essa uma das explicações para as várias línguas faladas pelo mundo. Em um novo estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, no objeto encontrado, há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo, há um texto que diz Zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia. A pedra do século 6 a.C., para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás de sua construção, o imperador Nabucodonosor II. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura e, mais importante, como Nabucodonosor a construiu. A história escrita na rocha é como a que está na Bíblia. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus segundo o Evangelho. Em 1961, os arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova descobriram em Cesareia Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel em
Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesareia. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C. e também com o cronograma bíblico descrito no Novo Testamento. Lucas, em seu evangelho, se referiu a Pilatos como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. A Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi e também foi o lugar onde Salomão foi ungido a rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a Cidade da Primavera em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la. Protegida pela fonte de Gion, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Lá, Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok, por ordem de seu pai Davi. A Cidade da Primavera é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel acreditam também que é a maior fortaleza conhecida que existe antes do reinado de Herodes. Travessia do Mar Vermelho. Agora indo para o livro de Êxodo, nas Escrituras conta a história de Moisés que, para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito, e na fuga se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em dois, após Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Carl Drills, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho, o vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994, nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Agora uma curiosidade extra do nosso vídeo. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda cruz era feita sob medida para a pessoa que ia morrer nela. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi colocado na de Barrabás para ser julgado pelo povo. Eles podiam escolher quem seria crucificado e escolheram libertar Barrabás, que era um assassino. E a palavra diz que quando Jesus foi crucificado, ele estava com um braço preso, e quando foram prender o outro, esticaram tanto que deslocaram o seu braço, porque a cruz era muito grande. Logo, não tinha sido feita sob medida para Jesus. Então, a cruz era de Barrabás. E a curiosidade fica ainda maior quando vemos o significado do nome de Barrabás. Barrabás significa filho do Abba, e Abba significa pai. E nós somos filhos do Abba, nós somos filhos do pai. Então, aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu em nosso lugar para que um dia tivéssemos a salvação. Até nos detalhes da história tem a assinatura do amor de Jesus. Então, pegue sua cruz e siga-o. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos do tema. Deus o abençoe e até a próxima!